Hoje você vai se surpreender com uma história que muitas vezes passa despercebida no livro de Números. Uma história cheia de reviravoltas, estratégias, aparentes contradições e até mesmo tentativas de manipular o próprio Deus. Muitos não percebem, mas essa história também nos traz esclarecimentos importantíssimos sobre o reino espiritual. Tudo começa quando, depois de vencerem os amorreus, os israelitas se acampam nas campinas de Moabe. Balaque era o rei de Moabe e sabia como o povo israelita tinha vencido os amorreus, e vendo ainda como eram numerosos, ficou com medo que fizessem o mesmo com ele. Com medo de Israel, Balaque resolve recorrer ao seu misticismo para tentar alguma ajuda sobrenatural, como era de costume na época. Então tem a ideia de amaldiçoar Israel, acreditando que assim poderia vencê-los. Ele então manda mensageiros ao encontro de um homem chamado Balaão, com a seguinte mensagem: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aqui é interessante observarmos que Balaque acreditava que o próprio Balaão tinha o poder de amaldiçoar ou abençoar o que quisesse. Diferente de outras passagens bíblicas, onde pessoas de outros povos sabem discernir que o poder não estava no povo ou nos profetas, mas sim no Deus que os protegia, como foi o caso de Raabe, que sabia que Israel venceria Jericó por causa de seu Deus, não por eles mesmos, e por isso temeu e se aliou a eles. Mas Balaque foi tolo ao ponto de achar que esse tipo de poder e autoridade estaria em um homem. Balaão, por sua vez, também é uma figura controversa. Alguns o consideram como um vidente, que Deus usou em algum momento, mas que não era de fato um profeta. Outros já entendem que ele era sim um profeta que servia a Deus, ou pelo menos deveria, porque o próprio texto bíblico leva a entender isso. Como no versículo 18 do capítulo 22 de Números, onde ele chama o Senhor de Senhor meu Deus. Além disso, consultou a Deus sobre a situação. Isso mostra que ele tinha um relacionamento com Deus e o conhecia. E posteriormente, Deus o usou para profetizar até mesmo sobre Jesus e Davi. Mas suas atitudes ao longo da história mostram que ele era bem diferente dos outros profetas. A resposta de Balaão aos mensageiros foi a seguinte: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: Eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então de manhã, Balaão dispensou os mensageiros, dizendo: O Senhor se recusa a me deixar ir com vocês. Aqui já podemos perceber o posicionamento questionável de Balaão. Ao saber que aquele povo era abençoado por Deus, como o próprio Senhor disse a ele, ao invés de ser claro com os mensageiros e se posicionar a respeito da situação, ele joga a responsabilidade para a permissão de Deus. Para entender o problema, vamos comparar a atitude de Balaão ao de uma criança, que ao ser convidada para um lugar ao qual ela sabe que não é bom e não tem coisas boas, recusa o convite apenas porque seus pais não permitem, não porque sabe que é errado. Ela recusa o convite apenas por medo de seus pais descobrirem, não porque quer fazer o que é certo. Desesperado, Balaque manda os mensageiros mais uma vez, dessa vez com uma recompensa ainda maior. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque:
Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão, de noite, e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão montou na jumenta e foi com os mensageiros de Balaque e 2 servos. Mas algo que parece contraditório acontece. No versículo 22 diz: E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Mas por que Deus se irou quando Balaão foi com os mensageiros, se foi ele mesmo que mandou que ele fizesse isso? Ao longo da história, vamos entender essa contradição. Quando a jumenta viu o anjo à frente, se desviou do caminho, e Balaão, sem ver o anjo, espancou a jumenta. Isso aconteceu mais 2 vezes, sem que Balaão percebesse o anjo nem interpretasse o comportamento da jumenta como um alerta. Depois da jumenta ter sido espancada por Balaão 3 vezes, o Senhor abriu a boca dela e ela começou a falar. Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E Balaão respondeu: Não. Depois disso, o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo. E esse disse a Balaão: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Agora você percebe por que Deus se irou, mesmo quando Balaão parecia estar fazendo a vontade dele? Quando vemos com atenção essa parte da história, a primeira coisa que podemos notar é que Balaão, que na noite anterior falava diretamente com Deus, agora não era capaz de perceber o anjo na sua frente, enquanto até a jumenta percebeu. Quando pecamos, ainda em nossas intenções, fortalecemos nossa carne e enfraquecemos nosso espírito, ficando na maioria das vezes espiritualmente cegos. Na conversa entre Balaão e o anjo, podemos confirmar que esse era o problema, e também encontramos a resposta para a ira de Deus. O anjo diz no versículo 32 que o caminho de Balaão é perverso, ou seja, Balaão estava indo com intenções impuras em seu coração, provavelmente pensando em alguma forma de lucrar com a situação, mesmo sem a permissão de Deus, o que se confirma no desfecho da história. Por isso, o anjo repete mais uma vez que ele deve dizer somente aquilo que Deus ordenou. Por isso a ira de Deus veio sobre ele e o anjo quase o matou. Deus sabe dos nossos pensamentos mais íntimos e da intenção do nosso coração. Chegando Balaão com os mensageiros e encontrando Balaque, disse: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. No dia seguinte, Balaque levou Balaão aos altos de Baal, e de lá viram o povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque que preparasse 7 altares, e também 7 novilhos e 7 carneiros. Essa era uma prática pagã, um tipo de costume para quando queriam falar com os deuses. Os 2 ofereceram um novilho e um carneiro em sacrifício, e depois Balaão foi para um lugar alto para se encontrar com Deus.
E Deus disse a Balaão: torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então Balaão proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Balaque ficou perplexo e disse: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-o dali. Balaque acreditava que, dependendo do lugar onde Balaão estivesse, poderia conseguir amaldiçoar o povo. Isso também por causa de suas crenças pagãs. E mais uma vez ofereceram sacrifícios, e ao consultar o Senhor, ele deu a palavra a Balaão, que disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo o que o Senhor falar, isso falarei? E Balaque levou Balaão ao cume de Peor, e mais uma vez ofereceram sacrifícios. Mas dessa vez Balaão desistiu dos rituais de Balaque, e se virou para o deserto. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, e disse: quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes mamarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como a do boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que esse povo fará ao teu povo nos últimos dias. E mais uma vez, Balaão profetizou: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó,
e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E as naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur. Também afligirão a Éber, que também será para destruição. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Nas atitudes de Balaão, vemos que ele foi omisso, e tentou manipular Deus com sacrifícios. Deus o enviou e disse que daria a palavra a ele. Então o único motivo pelo qual Balaão fez tantos sacrifícios era para achar uma brecha ou tentar convencer Deus de alguma forma para que pudesse ganhar as honras prometidas por Balaque. A prova disso é que na terceira vez, quando ele desiste dos rituais e se volta para o deserto, Deus o toma e ele diz tudo o que deveria dizer. Isso revela importantes chaves do mundo espiritual para nós, com as quais lidamos todos os dias, e por isso precisamos entendê-las. Mas antes de falar sobre isso, você precisa saber o final da história, que não é exatamente esse. Por algum motivo, não é mencionado no livro de Números algo que aconteceu entre o fim do capítulo 23 e o início do capítulo 24, que começa dizendo que o povo se corrompeu com os moabitas e começaram a adotar suas práticas, enquanto o capítulo anterior, o 23, termina ainda com a angústia de Balaque tentando amaldiçoar Israel. A resposta dessa lacuna está no livro de Apocalipse e preenche o fim dessa história, e também sana qualquer dúvida que você possa ter sobre a conduta de Balaão. Em Apocalipse 2,14 diz: No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Balaão, no fim, conseguiu uma forma suja de ter suas honras. Como não pôde amaldiçoar o povo de Israel, Balaão ensinou a Balaque o que ele deveria fazer para afastar Israel de Deus, para que assim ficassem vulneráveis e não pudessem tomar Moabe. E assim ele contaminou o povo de Deus com prostituição, idolatria e práticas pagãs que provocaram a ira de Deus. O povo se corrompeu e com a entrada do pecado e da idolatria ficaram vulneráveis como Balaque queria. Agora você poderá entender as chaves espirituais que essa história nos revela. A primeira coisa que devemos observar, que fica claro aqui, é que não podemos misturar as coisas e confundir aqueles que são usados por Deus com o próprio Deus. Ainda nos nossos tempos, muitas pessoas enxergam líderes, pastores ou pessoas que são usadas por Deus como se fossem pessoas acima das outras, que têm alguma espécie de privilégio ou poder acima dos outros. Precisamos entender que ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. O fato de Deus usar até a mula prova isso. E Balaão é um grande exemplo de alguém que foi usado sem ser aprovado. A história dele também deixa claro que quando alguém tem um dom, ela não tem domínio total sobre ele. Deus permanece no controle de tudo, e mesmo que alguém receba um dom, depende de Deus para mover o reino espiritual ou não. Mas a grande chave aqui que determinou o desfecho do encontro entre Israel e Moabe é a legalidade. Você percebe que durante toda a história houve um impasse de Deus abençoando o povo e Balaque tentando amaldiçoar, mas no fim, quem decidiu pela maldição foi o próprio povo? A única coisa que pode anular a bênção de Deus sobre nossas vidas é o pecado. Temos aflições nesse mundo porque precisamos ser provados e por nossas escolhas equivocadas. Mas aquilo que vem do inimigo só pode nos atingir se dermos legalidade a ele.
E vemos com o exemplo de Balaão que nossas intenções pecaminosas podem nos cegar e nos impedir de ver o que se passa no mundo espiritual. Por isso a palavra nos diz, para vigiar e orar a todo tempo. Tudo começa na intenção do coração. No fim, tanto Israel como Balaão sofreram as consequências do pecado. Balaão foi morto em uma batalha algum tempo depois, e como dito no livro de Apocalipse, é lembrado como um profeta corrupto e imoral, que se vendeu. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos toda semana. Até o próximo vídeo.